Olá, alunos da segunda etapa, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Nilson. Hoje a gente vai falar sobre triângulos semelhantes. Bom, a gente diz que dois polígonos, isso vale para qualquer polígono, são semelhantes quando acontece duas condições. Os ângulos internos são respectivamente congruentes. O que quer dizer respectivamente congruentes? Que eles são iguais os ângulos correspondentes. Esse ângulo que corresponde a esse tem o mesmo valor, esse ângulo que corresponde a esse tem a mesma medida, e esse ângulo que corresponde a esse também tem a mesma medida. E além disso, os lados correspondentes são proporcionais. Quais são os lados correspondentes? O lado menor do triângulo corresponde ao lado menor do outro triângulo, o lado maior corresponde ao lado maior do outro, certo? Isso aqui são lados correspondentes. Bom, e eles têm que ser proporcionais. Como é que a gente sabe que esses lados são proporcionais? Ora, quando você faz a proporção entre eles, ou seja, esse está para este, ó, 2, está para 3,2, assim como 3 está para o correspondente a ele, que é 4,8. Se isso for verdade, é porque eles são proporcionais. Ora, se você simplificar isso aqui, ó, digamos que eu multiplico tudo por 10, aí todos eles, aí some as vírgulas. Então isso aqui seria 20 sobre 32, e aqui seria 30 sobre 48. Bom, mas eu posso dividir esse aqui por 4 e esse também. Dividindo por 4, esse fica 5. Dividindo por 4, esse fica 8. Acontece que 30 e 48 eu também posso dividir pelo mesmo número. Os dois dividem por 6. Ó, 30 por 6 dá 5, 48 por 6 dá 8. Então, observa que são a mesma fração, são proporcionais. Se eu pegar esse aqui, ó, que é o mesmo, ó, 2 está para 3,2, e pegasse agora o outro lado, que é 3,5, está para o lado correspondente a ele, que é 5,6. Então, vocês vão ver que eles guardam a proporção. Ó. Do mesmo jeito, se aqui fosse 20, aqui 32, eu já sei, o que eu já fiz, vai dar 5 oitavos, simplificando. E se aqui for 35 e aqui 56, eu posso dividir os dois por 7. E aí 35 por 7 dá 5, 56 por 7 dá 8. Então, como esse aqui é igual a esse, ó, e ao mesmo tempo é igual a esse aqui, então todas as razões são iguais, ou seja, os lados guardam a proporção entre si. No caso do triângulo, o triângulo é um polígono especial, basta satisfazer a primeira condição. Nos outros polígonos teriam que satisfazer as duas, mas no triângulo, quando é que eu digo que dois triângulos são semelhantes? Basta os ângulos internos serem congruentes, os ângulos respectivos, entendeu? Respectivamente serem congruentes. Se isso acontecer, aí já garante a semelhança de triângulos. Vamos ver problemas aqui com semelhança de triângulos. Tem aqui um problema, ó. Uma pessoa está a 6,30 metros da base de um poste. Então, essa distância aqui, ó, a pessoa está a 6,30 metros da base de um poste. Não preciso colocar esse zero do final, certo? Conforme mostra a figura. Sabendo que essa pessoa tem 1,80 m, então é a altura dela, esse tamanho daqui para cá, a altura dela, 1,8. E projeta uma sombra de 2,70, a sombra dela é esse pedacinho aqui, ó, 2,7. Não é isso? Qual é a altura do poste? Então, você sabendo isso, dá para calcular a altura do poste, por quê? Porque esse triângulo grande é semelhante a esse triângulo pequeno. Como esse ângulo aqui é de 90 graus e esse aqui também, porque a pessoa está em pé, ó, e esse ângulozinho aqui, estão vendo? Esse ângulo é comum tanto ao triângulo pequeno como ao grande, é o mesmo. E em dois triângulos, se dois ângulos são iguais, é porque os três são. Então, não precisa conferir se esse ângulo é igual a esse, porque como eu já conferi dois, a única opção é o terceiro ser. Isso decorre do teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Num triângulo, a soma dos três ângulos internos
sempre é 180 graus. Então, se o valor de 2 já está definido, o do terceiro também já fica definido. Tá? Então, como eu sei o valor de 2 aqui, eles são iguais, o terceiro também é. Então, bora fazer a semelhança entre os triângulos. Ó. Pega o valor do triângulo pequeno com o valor correspondente no triângulo grande. Então, eu sei que 2,7, que é o tamanho desse lado aqui, que está na base do pequeno, está para a base do grande, que não é 6,3. 6,3 é só daqui para cá. A base do triângulo é esse mais esse. É 2,7 mais 6,3. É o lado do pequeno com o lado do grande. Assim como a altura do pequeno, eu comecei com pequeno, então a ordem é pequeno e grande. Então é 1,8 a altura do triângulo pequeno, que é a altura da pessoa, está para a altura do triângulo grande, que é a altura do poste, que eu não sei quem é, eu vou chamar de x, certo? Então isso aqui, ó, vai ficar esse vezes esse, 2,7 vezes x, igual a esse vezes esse. Antes eu vou fazer essa soma, ó. 2,7 com 6,3 dá 9, né? Então, é 9 vezes 1,8. 9 vezes 1,8. A gente pode escrever a multiplicação com um pontinho. O 2,7 que está multiplicando passa dividindo. Ó. X é igual a 9 vezes 1,8 dividido por 2,7. Certo? Então, esse vezes esse dividido por esse. Se eu tirar as vírgulas aqui, ó, tá no mesmo, porque é como se eu tivesse multiplicado por 10. Então, para facilitar, ó, eu posso fazer essa simplificação. É 9 vezes 18 sobre 27. Isso facilita muito porque agora vocês têm mais controle sobre números inteiros. Por exemplo, o 9 dividido por 9 dá 1 e 27 por 9 dá 3. Então, o que me sobrou foi só 18 dividido por 3, ó. Ficou x igual a... Eu simplifiquei, ó. Então, ficou só 18, que 1 vezes 18 é 18, sobre 3. E 18 dividido por 3 é 6, ou seja, a altura do poste é 6 metros, já que a gente está trabalhando com metros. E essa é uma das utilidades da gente usar a semelhança de triângulos. Tem várias outras, mas como o nosso tempo é curto, vocês viram aí, ó, é só saber o que? Para ser semelhante, basta 3 ângulos serem iguais ou os lados serem proporcionais, os lados correspondentes. No triângulo, se essa aqui for satisfeita, já garante a semelhança entre eles, certo? Vocês observem que eu usei o fato desses dois ângulos serem iguais nos dois triângulos para concluir que os três são, ou seja, usei o primeiro fato para poder usar a proporcionalidade. E aí usei o segundo fato, que é os lados serem proporcionais, para poder achar o valor de x. Espero que tenham entendido. Até a nossa próxima aula.